Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde. Vamos entrando aí para mais uma live onde nós vamos aprender sobre a palavra de Deus de uma forma muito poderosa. Já vai entrando aí. Você que está ligadinho conosco, você que quer conhecer mais da palavra de Deus, você que quer desenvolver aquilo que Deus preparou para você, essa live aqui é específica para que nós possamos te ensinar algo muito poderoso a respeito da Bíblia, tá? Então, nós vamos aqui para mais um dia. Alô, povo de Deus que está entrando aí, ó. Carolina, Mariana, Jéssica já está online aí conosco. Rodriguinho, Rosemary, já está todo mundo online aí, Tainara. Vamos entrando para ficar ligadinho. Gente, antes da gente começar aqui e dar procedimento à nossa live, eu vou pedir para todos vocês que entraram, vai lá nessa setinha que tem aí, no botão inferior direito de vocês, compartilha essa live com o máximo de almas que você puder. Compartilha pelo menos com 5 pessoas do seu Instagram, para que essas pessoas também possam ser edificadas por Deus através dessa palavra poderosa. Quem aqui já está nessa sequência de live conosco já sabe que nós estamos fazendo um programa chamado Minuto de Sabedoria, onde nós vamos aprender muito sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus preparou para nós. E eu tenho certeza que quem participar dessas lives vai ter a vida transformada de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que depois dessa live aqui vai ser um divisor de águas para você, onde você vai conhecer a Bíblia de verdade, onde você vai viver a espiritualidade de verdade, onde você vai conseguir aplicar isso na sua vida para que você possa crescer, tá? Então, vocês que estão entrando, vamos compartilhando com o máximo de pessoas que puder, e nós vamos começar nossa live aqui debaixo de uma oração muito poderosa, já para atrair a presença de Deus, porque isso aqui é o mais importante, atrair a presença de Deus para o nosso meio, porque aonde Ele chega, alguma coisa diferente acontece, e eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo e conhecendo sobre a palavra dele. Quem já está animado para essa live aí, quem está animado aí para mais um dia de aprendizado, já vai comentando aí, eu tenho certeza que vai ser muito forte aquilo que Deus vai falar no nosso meio. Galera, pega a sua Bíblia, já deixa ela junto com você. Pega um papel, uma caneta, um caderno, para que você possa escrever o conteúdo dessa live, aquilo que você vai aprender hoje, e logo depois eu vou começar aqui a te ensinar a como você vai aprender tudo daquilo que a Bíblia promete para você e você conquistar, tá bom? Então, já pegou sua Bíblia, pega seu caderno, pega sua caneta, vamos orar. Alô, Rafael, Deus abençoe sua vida, meu amigo, tamo junto, viu? Vamos lá? Já prepara? Rafael escreve vários textos, depois só vem me mandando no zap a quantidade de textos que ele escreve, para poder falar, Varão, como é que isso aqui funciona? Isso aqui, como é que isso é? Deus abençoe sua vida, meu amigo. Vamos orar? Deus, está aí o teu povo que está aqui dentro dessa live para poder ouvir a tua voz, para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Eu não sou nada nem ninguém, ó Pai, eu não tenho nada para poder passar, a não ser aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que é a tua palavra, que é o teu conhecimento, que é o teu Espírito Santo, e eu quero compartilhar a presença de Deus que está na minha vida com o povo que está aí nos assistindo, com esse povo que é sedento do teu conhecimento, esse povo que precisa ouvir a tua voz, porque quando ouvimos a tua voz, estamos debaixo do direcionamento, estamos debaixo do estatuto, e queremos, ó Pai, obedecer aquilo que a tua palavra promete para nós. Que mais uma vez a tua presença possa chegar aqui para poder quebrar todo tipo de cadeia, quebrar todo tipo de grilhão, mandar embora todo tipo de religiosidade, para que possamos viver o evangelho pleno, o evangelho que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Nós não queremos estar em outro lugar, não queremos viver outras coisas, a não ser aquilo que o Senhor prometeu para nós e nos proporciona aqui um pedacinho da tua glória, para que possamos aprender contigo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Galera, live de hoje, nós vamos falar aí sobre oração. É uma das dúvidas mais frequentes que tem na minha caixinha de perguntas, e nós vamos falar sobre orações. É o que vocês mais me perguntam no direct, no WhatsApp, na caixinha de perguntas, aonde eu vou, até publicação que eu boto o pessoal lá e pergunta sobre oração. E hoje nós vamos destrinchar o que a oração é para você, aquilo que ela pode ser benéfica, aquilo que ela vai te ensinar. Então, você tem que entender que a oração é a única maneira que você vai falar com Deus.
É a única maneira que você tem para poder conversar com Deus, para se expressar com Deus. Não tem outro jeito de você se aproximar de Deus, de você conhecer a Deus, a não ser debaixo da oração. A oração é uma chave, onde vai abrir uma porta que vai permitir você acessar esse tipo de conexão com Deus. Quanto mais você ora, mais você se conecta com Deus. Quanto mais você ora, mais inteligente você fica debaixo da palavra. Porque se você for ler a palavra por ler, sem ter oração para atrair a presença de Deus, quer ver um exemplo que a oração é tão importante? Hoje, nessa live aqui, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu vou te ensinar sobre oração. O que eu faço primeiro? Primeiro eu leio a Bíblia ou primeiro eu oro? Primeiro eu oro, porque a oração é a forma que você vai atrair a presença de Deus e você vai conversar com Ele. Só que aí é que tem uma chave que vai mudar muito, porque as pessoas confundem essa questão de oração. As pessoas confundem como que a oração funciona. Como assim, pastor Gustavo? É simples, porque a confusão na mente das pessoas é uma só, que ela tem a necessidade de falar palavras bonitas. Ela tem a necessidade de falar palavras que não estão de acordo com o vocabulário dela, que foge daquilo que ela conversa. Você conhece alguém assim? Pessoas que, quando conversam com você, falam de um jeito. Aí quando chega para poder orar, excelentíssimo, grandioso Deus, ó Pai amado, Pai querido, queremos atrair a Tua presença, para que o Senhor possa... A pessoa muda a voz, a pessoa fala palavras bonitas demais, aonde não é ela que está conversando com Deus, aonde é um personagem que ela criou, aonde que ela está mudando aquilo que ela está fazendo, aonde que ela está mudando aquilo que ela é de fato. E não é assim que funciona. Se você for perceber, pega alguém que ora dessa maneira e pega alguém que ora sendo normal, comum. Eu tenho certeza que a oração que a pessoa faz, tentando fingir aquilo que ela não é uma oração que não atrai a presença de Deus. É uma oração que não tem ligação nenhuma com Deus. Mas basta você orar do jeito que você é. É por isso que tem gente que está na live e fica se perguntando assim: pastor, eu não sou digno de orar. Pastor, eu não sou merecedor de orar. Pastor, eu não sei se Deus ouve a minha oração. O único quesito para que a tua oração possa chegar aos ouvidos de Deus é você ser você mesmo. É você ser normal, é você ser comum. Não tem como você querer ser outra pessoa, porque aprenda algo aqui. Numa conversa com Deus, você tem que ser quem você é de fato. Deus não escolhe personagem, Deus escolhe pessoa. Deus te conhece, Deus sabe a quantidade de fio que tem no seu cabelo, Deus sabe quem você é, Deus sabe do teu pecado que o teu marido não sabe, Deus sabe de tudo. E você fica tentando mudar quem você é para Deus. Ou seja, a única maneira de você ter conexão com Deus nas suas orações é quando você começar a ser quem você é de fato. A ser quem você é de fato. E quando você muda, tem pessoas que estão me ouvindo aqui na live e já vai comentando se tem alguém assim. Tem pessoas que estão conosco aqui nessa live e essas pessoas já oraram dessa maneira. Essas pessoas já viveram uma vida assim. Essas pessoas já ficaram tentando ser aquilo que ela não é. Só que aí ela não entendeu algo. Ela entendeu algo, perdão. Ela começou a entender que quando ela é ela de verdade, aí a presença de Deus se aproxima. Aí a presença de Deus chega, porque quando você é você, quando você não se permite fingir nada, quando você não finge que é um personagem, aí sim Deus vai e se aproxima de você. A irmã comentando aí, ó, é pra mim essa palavra, porque você às vezes fica pensando, meu Deus, eu vou orar e eu tenho vergonha de falar alguma coisa errada, eu tenho vergonha de fazer algo dessa maneira, eu tenho vergonha de fazer uma oração errada, sendo que a Bíblia fala em Romanos 8:26 que nenhum homem sabe orar da forma que convém. Então se você acha que a tua oração vai ser errada, não fica com isso na sua mente, não fica achando que você é digno, porque a própria Bíblia afirma no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nenhum homem sabe orar da forma que convém. Então a oração certa de tudo, ninguém sabe fazer. Ninguém sabe fazer. Mas existe uma maneira aonde você fala palavras, aonde você usa a oração, sendo quem você é de verdade, que vai fazer você alcançar. Já percebeu que teve um dia? Vai comentando na live aí, se você já viveu algo desse tipo. Tem pessoas que estão aqui que teve um dia que chegou em casa, e nesse dia que chegou em casa, meu irmão, chegou numa unção tão poderosa, mas numa unção tão poderosa, que essa pessoa começou a orar a Deus com uma autoridade que nem mesmo ela lembra de ter tanta autoridade assim.
Tem gente que fala assim, pastor, teve um dia que eu entrei na minha casa, eu senti a presença de um espírito maligno e eu comecei a fazer uma oração de guerra, uma oração espiritual, de fato, e eu nem sabia que eu tinha aquela autoridade, pastor, mas quando eu comecei a orar, pensa que o lugar foi tomado pelos anjos de guerra porque você fez uma oração específica. Aí tem gente que fala, pastor, teve um dia que eu sentei na minha cama, eu cansado de viver uma vida comum, cansado de ficar tentando uma coisa, tentando outra, e não avançando no mundo espiritual, e não conseguindo crescer, não conseguindo chegar. Teve um dia que eu cheguei, sentei na minha cama, pastor, e eu já cansado de ser quem eu era, eu simplesmente sentei na minha cama e comecei a me humilhar na presença de Deus ali, mas eu me humilhei tanto, me humilhei tanto, me humilhei tanto, eu já não me sentia que eu era mais nada, eu não era mais ninguém, mas eu me humilhei de uma forma tão poderosa que naquele mesmo momento é como se o Espírito Santo de Deus estivesse me abraçando. Pastor, teve uma oração que eu fui fazer na madrugada que eu só conseguia chorar. Eu comecei falando, pastor, mas daqui a pouco eu comecei a chorar, e eu não sabia falar mais nada, só sabia chorar na presença de Deus. Você já passou por isso? Já vivenciou alguma coisa desse tipo? Simples, porque nessas orações você foi você. Nessas orações, você não apresentou um personagem para Deus. Tem gente que está aqui que fala, pastor, eu estou debaixo de um propósito de oração muito poderoso. Eu estou debaixo de um propósito de oração muito forte. E eu tenho certeza que eu vou ter resposta, porque a oração é o meio de que você se conecta com Deus, é o meio de comunicação que você tem com Deus. E tudo que você precisa, a oração te responde. Por isso que é importante você ter vida debaixo de oração. Porque quando você ora, se você precisar fazer uma oração de guerra, você vai fazer. Se você precisar fazer uma oração de humilhação, você vai fazer. Se você precisar fazer uma oração do tipo de propósito, você vai fazer, para que você possa receber a presença de Deus. Já percebeu que tudo Deus fala com você? Tudo Deus fala com você. Se você precisa de uma área de resposta tal, Deus fala com você essa resposta. Se você precisa avançar em área tal, essa área é respondida através de Deus. Tudo que você precisa, Deus fala com você. Deus fala com você sobre a tua família. Deus fala com você sobre o teu relacionamento. Deus fala com você sobre a tua casa. Deus fala com você sobre o teu ministério. Deus fala com você sobre o dom espiritual que você tem. Tudo Deus fala com você. Só que Deus fala com você, ele tem diversas maneiras. Deus fala através de sonho. Deus fala através de visão. Deus fala através de profetas. Deus usa, se for necessário, Deus usa pessoas que você nem conhece na rua para poder falar contigo. Deus usa pastor, Deus usa palavra, mas Deus tem várias formas de falar contigo, mas você só tem uma forma de falar com Deus, é oração, e você não ora. Deus tem mais de um canal para falar com você. E qual é o canal que você tem para falar com Deus e você não fala? É a oração. Aí você vive uma vida comum. Por quê? Porque Deus fala com você. O problema é que você não fala com Ele. Todo mundo quer ouvir Deus falar, só que ninguém quer falar com Ele. Todo mundo quer ouvir Deus falar. O problema é quem quer falar com Ele. Pegou isso aqui? Então você tem que aprender. A importância da oração é uma só. É o meio de comunicação que vai te aproximar de Deus. É o meio de comunicação que vai atrair a presença de Deus para a tua vida. E quando atrai a presença de Deus para a tua vida, ao mesmo tempo que você fala com Ele, Ele vai falar com você, só que agora de forma mais profunda. Porque quanto mais você ora, mais conexão com Deus você tem. E mais profundidade Deus vai ter no meio de falar com você. E a sua vida tem que estar debaixo de direcionamento. A sua vida tem que estar debaixo de direcionamento. Porque se você pegar a vida de uma pessoa que ela não sabe aquilo que ela tem que fazer, ela não sabe para onde ela tem que ir, ela vive uma vida sem resultado nenhum. Você conhece alguém assim? Pastor, eu conheço crente que está na igreja, que tem mais de 10 anos na igreja, eu conheço pessoas que têm mais de 5 anos na igreja, mas essa pessoa, ela não tem nenhum tipo de resposta. Pensa numa pessoa que está na igreja, mas não avança financeiramente, não avança no sentimento, não avança no casamento, não avança na família, não avança no ministério, não avança no dom. Por quê? Porque falta oração. Quando falta oração, não tem direcionamento. Se não tem direcionamento, não tem para onde ir. Se não tem para onde ir, fica estabilizado, fica parado. Fica paralisado. O que eu mais recebo na caixinha de perguntas, sabe o que é? As pessoas falando assim, ó, pastor, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para ouvir Deus falar comigo? Pastor, como é que eu vou saber que Deus quer falar comigo? Eu quero ouvir a voz de Deus no meu ouvido. E a pessoa fala, só que a única resposta que eu tenho para você é simples. Você quer ouvir a voz de Deus de fato? Então aprenda a falar com Ele. Aprenda a falar com Ele. Porque quanto mais você fala com Deus,
Por mais que você não vai começar a ouvir na voz dele, porque tem um processo para você trilhar, tem um caminho para você chegar, e eu quero te ensinar esse caminho, para você ter essa intimidade com Deus. Quanto mais você aprender, ouça isso aqui, quanto mais você aprender a falar com Deus, você vai receber aquilo que a oração proporciona. A oração proporciona resposta e direcionamento. A oração proporciona resposta e direcionamento. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo aí, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Está aqui separado aqui, vou até marcar aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Essa live é uma live de ensinamento, onde você vai aprender de uma forma muito... Então, você vai ter que usar desse direcionamento para você seguir sua vida, viu? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Olha o que você vai aprender. O pessoal está ouvindo? Que está na live, está conseguindo me ouvir? Está todo mundo conseguindo me ouvir? Só confirma para mim, por favor. Ó, oração, ela atrai resposta e direcionamento. E eu quero te mostrar na Bíblia os tipos de resposta que a oração traz, tá? Eu só preciso saber com o pessoal que está ligadinho na live. Pessoal que está ligadinho na live. Vocês vão aprender agora. Escreve aí para mim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Está conseguindo me ouvir? Então, vitória. O pessoal está falando que sim. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, vai falar sobre Ana. Você conhece a história de Ana, que ficou 25 anos orando. Olha isso aqui. Ana fica 25 anos orando. Mas quando chega nesse versículo aqui, olha o que vai dizer. Ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E chorou abundantemente. E foi nesse dia que Ana se humilhou na presença de Deus que ela teve a resposta daquilo que ela queria engravidar. Ela gerou Samuel. E depois de gerar Samuel, ela ainda gera mais 7 filhos. Depois de Samuel, ela ainda gera mais 7 filhos. Por conta de uma oração. Olha o poder da oração. Jó 42:10 vai dizer assim, ó. E Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Olha o poder que a oração tem. Jó era rico, Jó era poderoso, Jó era temente a Deus, era fiel, tinha tudo, era o homem mais rico do Oriente, mas ele perdeu tudo. Só que no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Você está entendendo aqui o poder de uma oração? A resposta que ela traz? A resposta que ela proporciona para você? Abraão, Isaac e Jacó, eles não oravam debaixo daquilo que eles queriam para a vida deles. Muito pelo contrário. Abraão, Isaac e Jacó foram tão grandes na Bíblia porque eles vão orar de uma única forma. Eles vão falar assim, ó, Deus, eu só estou orando porque foi o Senhor que me disse que eu iria conseguir. Então tudo que eles pediam na oração, eles falavam assim, Deus, não é que eu quero, é que o Senhor me prometeu que eu teria. Você está entendendo como que você tem liberdade para falar com Deus através de uma oração? Você pode orar porque você ama, você pode chorar na presença dele, você pode perguntar e requerer das promessas de Deus para a sua vida, que foi isso que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Deus, eu não estou pedindo porque eu quero, eu estou pedindo porque o Senhor me prometeu. Você tem noção do poder da oração? E é isso que gera resultado. E aí você vê, Ana teve resultado? Teve, porque se humilhou. Teve resultado? Teve, porque cresceu. Abraão, Isaac e Jacó foram os homens maiores que a Bíblia teve em riqueza. Abraão, pai da fé. Jacó, que depois vai se tornar Israel e vai nascer as 12 tribos de Israel. Então você tem que aprender. E por que essa oração teve um resultado tão grandioso, pastor? Porque é uma oração que provoca. A oração provoca o espiritual. E tudo que eu estou te falando aqui tem base bíblica. A oração provoca o espiritual. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem gente que está na live, tem gente que está na igreja, tem gente que está na presença de Deus, mas não tem resposta, não tem resultado, que não consegue avançar. Por quê? Porque a oração dela é uma oração que não provoca. Mas quando essa pessoa começar a provocar com aquilo que a Bíblia permite, quem clama? Nós. Clama a mim e responder-te-ei.
virei e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, quando você ora provocando, a resposta chega para a tua vida. O segredo é esse, oração que provoca o espiritual. E tem diversos tipos dessas orações. Quer ver um exemplo? Teve um dia a minha esposa, estiver na live aí, ela vai até confirmar. Teve um dia que eu estava na casa do pastor Rodrigo, e lá no pastor Rodrigo a gente decidiu, estava buscando a Deus lá, fui para casa. Cheguei em casa quase 3 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, me deu uma vontade de orar. Eu trabalhei de manhã, eu saí de casa 8 horas, eu cheguei em casa à tarde. Tu acha que eu tinha vontade de orar 3 horas da manhã? Mas me deu uma vontade de orar tão forte. Mas me deu uma vontade de orar tão poderosa que eu cheguei em casa, eu acordei minha esposa e falei assim, ó, vamos orar que Deus está me incomodando para poder orar. Eu comecei a orar de uma forma que eu nunca orei antes na minha vida e pá, e o Espírito Santo de Deus, eu quero te atrair aqui para o nosso meio, e aonde houver o espírito maligno e imundo, cai por terra agora, oração de guerra que eu te falei. Aí daqui a pouco eu comecei a me humilhar na presença de Deus e comecei a adorar Ele. E meu irmão, eu peguei o óleo ungido na época que tinha lá em casa, e eu ungi, porque a minha esposa é confeiteira, ela trabalha com doce. E eu peguei o óleo ungido, eu ungi minha mão, e eu ungi tudo aquilo que ela tinha feito de doce para vender no dia seguinte. Só que o que ela tinha feito, ouça isso aqui, o que ela tinha feito era coisa para vender em 3 dias de trabalho. Mas uma oração que provoca o espiritual. Os doces que ela fez em 3 dias, para vender em 3 dias de trabalho. O estoque que ela fez era para durar 3 dias de trabalho. E uma oração que provoca o espiritual, aquilo que ia demorar 3 dias de trabalho para vender, no dia seguinte, quando dá meio-dia, minha esposa me liga e fala, ó, a tua oração teve resultado. Porque eu comecei a vender, era 9 horas da manhã, agora é meio-dia e eu já consegui vender tudo. Porque a oração provocou o espiritual para que as portas possam se abrir. E o que eu preciso, pastor? Você precisa aprender a fazer orações que provocam o espiritual. Você precisa aprender a fazer orações que provocam o espiritual. E essa oração que provoca o espiritual é de uma forma tão grande, tão poderosa, que você vai receber direcionamento não só para aquilo que você pediu, mas para aquilo que você também não sabe. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não descobre, tem coisa que ia acontecer, que você só ia saber no momento do acontecido. Só que se você tem uma vida debaixo de oração, você não é pego de surpresa. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 vai dizer: porque Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então quem está com uma vida debaixo de oração não é pego de surpresa. Quem está com uma vida debaixo de oração tem resultado no direcionamento que pede e não é pego de surpresa naquilo que vai acontecer na vida dele. Se for acontecer algum problema, eu já sei que vai acontecer porque Deus me avisa antes debaixo de oração. Se for acontecer alguma coisa de ruim, Deus me avisa antes porque eu estou debaixo de oração. Quem está debaixo de oração não é pego de surpresa. Quem está debaixo de oração vive uma vida de resultado. Quem está debaixo de oração tem testemunho para poder contar. Tem testemunho para poder contar, porque a quantidade de pessoas que vivem na igreja e fala assim: pastor, eu tenho testemunho. Há 10 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, Deus falou isso, e não acontece nada. Mas quando você está debaixo de oração, o teu testemunho não é com testemunho de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano, de 6 meses, não. Teu testemunho é atual. O seu testemunho é atual, porque você vai aprender a provocar para que portas e os céus possam se abrir a teu favor. Aí tem gente que está aqui: pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Não, pastor, é porque a luta que eu estou enfrentando é muito grande. Eu estou enfrentando batalhas de tudo quanto é lado. Eu não sei para onde eu fugir. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, pastor, eu estou com problema no meu relacionamento. Eu estou com problema na minha família, que ninguém mais me ama. Eu estou com problema com meus filhos. Eu estou com problema no meu trabalho. Eu estou com problema na minha saúde. Eu estou com problema no meu ministério. Eu estou com problema na minha igreja. A pessoa está vivendo vida de batalha, e essa batalha só se ocasiona por uma coisa, porque se ela estiver debaixo de oração, a batalha não estava acontecendo. Se tivesse debaixo de oração, a batalha não estava acontecendo. E aí você entende que a oração é muito mais necessária do que você imagina. É tanto que no Manual do Profeta eu explico tudo sobre batalha espiritual e sobre o mundo espiritual. E orações
a qual vão provocar um mundo espiritual, orações certas que você tem que fazer de acordo com o momento que você está vivendo. Aí você aprende como orar, você aprende a como fazer, você aprende em qual momento você vai usar cada tipo de oração, porque você tem que estar debaixo de ensinamento muito poderoso. E está lá. Então você tem que entender isso. A sua oração é para evitar esse tipo de batalha. Porque o maior erro do povo cristão, sabe qual é? É que eles só começam a orar quando a igreja perde, ou então quando eles perdem. É bíblico. A igreja só começa a orar depois que mataram Tiago. Aí começa a orar para poder libertar Pedro. Só que você só começa a orar também depois que você perde alguma coisa. Foi você perder teu relacionamento que você voltou a orar. Foi você perder o teu emprego que você voltou a orar. Foi você perder a tua família que você voltou a orar. Foi você perder a tua saúde que você voltou a orar. Então a igreja só ora quando perde algo. O maior erro das pessoas é orar depois que perde alguma coisa. Porque a oração não tem que ser depois que você perde. A oração é o seguinte: a oração vai manter aquilo que você já tem e vai construir e vai te ajudar a conquistar coisas novas que você nunca pensou que iria conquistar. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui no nosso meio. A oração, ela vai te ensinar a você não orar só quando você perde. Você tem que orar para quê? Para você manter aquilo que você já tem e conquistar. Então, travou um pouquinho e já voltamos. A oração é para você manter aquilo que você já tem e conquistar coisas novas, porque a oração gera resultado. A oração gera crescimento. A oração gera aproximação com Deus. A oração abre portas para você. Mas cada oração tem que ser de uma maneira certa. E eu estou aqui para te ensinar essas orações. Porque a quantidade de pessoas que me procuram é uma quantidade enorme. Gente, vocês não têm ideia. A quantidade de pessoas que me procuram só para poder falar assim: pastor, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Será que eu tenho que fazer oração? Será que eu tenho que estar com a vida debaixo de oração? Só que a oração não é só para quem tem cargo. A oração não é só para quem tem algum envolvimento na igreja. A oração não é só para quem quer, para quem está envolvido na obra. Não, a oração é a base da vida do cristão. Porque cargo é uma coisa, cargo é ministério. Oração é intimidade. Tem gente que tem ministério, mas não tem intimidade com Deus. Tem pastor que tem menos intimidade do que a irmã que entrou ontem, porque a irmã ora mais do que o pastor. Tem evangelista que é evangelista, mas não tem intimidade com Deus. Carga é uma coisa, oração gera intimidade. Carga é dada pelo homem. Tem gente que não tem cargo, mas merecia ter. Tem gente que tem cargo e não merecia. Carga é dado pelo homem, mas a oração gera intimidade. Só quem pode te dar intimidade é Deus. Só quem pode te dar intimidade é Deus. Então mesmo, pastor, eu não sou obreiro, eu não sou evangelista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, o que é que eu faço? Preciso orar? Precisa. Porque quando você começa a orar, a oração se torna um hábito para você. A oração se torna um hábito para você. Hoje você pode começar orando 20. Daqui a pouco você vai começar a prolongar esse tempo que você tem de oração. Você começa orando 20 minutos e você vai prolongando, e você vai crescendo, e você vai fazendo assim: meu irmão, eu queria ter tempo para orar mais do que eu oro hoje. Você já está 2 horas orando, mas você fala: poxa, eu queria ter tanto tempo para poder ficar mais orando a Deus aqui, porque é tão prazeroso orar para a presença dEle, é tão prazeroso estar debaixo da presença dEle, é tão prazeroso ouvir Deus falar comigo, é tão prazeroso sentir um direcionamento de Deus para a minha vida, mas só a oração pode gerar isso. E por mais que você possa orar hoje pouco tempo, se eu fosse você, eu começava depressa, porque quando você começar, a oração vai se tornar um hábito para você, a oração vai gerar um crescimento para você, a oração vai fazer você avançar. Tem alguém nessa live que está me ouvindo agora? Existem pessoas que estão me ouvindo agora que já começaram assim, que começaram orando uma vez na semana, na outra semana já queria orar 2, na outra semana queria orar 3, e por aí foi. Por quê? Porque a oração vai se tornar um hábito. Quanto mais você exercita, quanto mais você pratica, quanto mais você quer, mais ela se torna um hábito para você. E quanto mais você ora, mais você fala com Deus. Então, quanto mais você fala com Deus, tem dia que você vai fazer oração e você vai apresentar a tua família. Tem dia que você vai fazer oração para pedir a Deus direcionamento. Tem dia que você vai fazer oração para se proteger dos ataques espirituais, para receber armadura. Você quer um discernimento de onde você tem que ir, do que você tem que fazer, qual é a decisão que você tem que tomar. E tudo isso, a oração que vai te dar essa resposta.
Ah, pastor, eu pensava que era só eu ir na igreja e o pastor ia ser usado para mim, para poder falar sim, mas você sabia que para o pastor falar com você, você precisa estar debaixo de oração? Você sabia que por que Deus usa você na profundidade? Porque a pessoa ora, e quando a pessoa ora, ela fala com Deus. E se Deus não fala com ela diretamente, Deus levanta alguém. Nem que Deus levante alguém para poder falar contigo, mas ele vai. Mas primeiro você precisa orar. Primeiro você precisa orar. A oração é o ato de resposta. Deus não é o Deus de pergunta, Deus é o Deus de resposta. Deus não é um Deus de pergunta, Deus é um Deus de resposta. E quanto mais você se aprofundar na presença dele, quanto mais você buscar ele, quanto mais você mergulhar nele, aí sim essas respostas vão acontecer para a tua vida. Aí sim essas respostas vão acontecer para você. E você vai começar a vivenciar aquilo que Deus prometeu. Então qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Começa a orar, cristão. Começa a orar, crente. Começa a buscar a presença dele. Começa a atrair ele para a sua vida. Porque quanto mais você atrai ele, aí a sua vida cresce. Aí a sua vida cresce. Aí a sua vida avança. Aí a sua vida avança. Quer ver? Eu tenho um testemunho aqui de uma pessoa que já participou conosco dos ensinamentos. Ela vai contar aquilo que aconteceu sobre a vida dela de uma forma tão poderosa. Você vai ver um testemunho muito forte. A minha esposa já vai convidar aqui. Você vai ver um testemunho muito forte daquilo que essa pessoa conseguiu conquistar debaixo de oração, debaixo de ensinamento daquilo que ela recebeu. Só tem que comentar aí. Pede para ela comentar. Foi? Fica ligado aí, porque você vai entender como que a oração pode ser um canal para sua vida se você receber. Aí, já está online. Ai, pastor! Rapaz, tudo bem? Tudo. Ó, ela vai contar aqui o testemunho dela, daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela cresceu e como que foi o divisor de água na vida dela, tá? Então, se apresenta para o povo de Deus te conhecer. A paz, gente, eu me chamo Karine e eu fiz parte desse curso maravilhoso, que é o Manual do Profeta. E quando eu fui procurar esse curso, quando eu entrei no curso, eu fui para entender mais a Bíblia. Eu queria conhecer mais, poder me aprofundar mais na palavra, tá? Porque eu estava cansada de ser guiada pelo que as pessoas falavam. Porque, assim, cada culto que a gente vai, a gente escuta uma pregação, cada pessoa fala uma coisa, eu queria saber se aquilo estava na Bíblia mesmo. Eu queria me aprofundar um pouco mais no Evangelho. Tá dando para me ouvir, pastor? Tô conseguindo ouvir. Queria me aprofundar mais no Evangelho, queria saber se aquilo que a pessoa estava falando ali realmente estava na Bíblia. Eu não conseguia gravar os versículos, eu não conseguia passar o que eu sabia para outras pessoas. E tudo isso no curso eu aprendi. Tanto na época, pastor. Posso falar? Quer falar? Ou não? Então, o seu maior motivo para fazer o curso foi porque você queria entender a Bíblia, você queria saber com clareza aquilo que Deus reservou para você e o que a Bíblia dava de autoridade para você. Mas quanto tempo você já tinha de evangelho? 10 anos. 10 anos eu já era da igreja. Assim, só que eu frequentava, né? Eu era crente, mas sem frutos. Eu não dava frutos. Eu frequentava, ia para a igreja, não faltava culto. Tinha princípios de crente, mas eu não tinha frutos. E lá no curso eu aprendi que o crente ele é conhecido pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, eu estava enganando a mim mesma. Eu era frequentadora de culto, né? Hoje em dia eu tenho conhecimento que eu era simpatizante da fé. Porque eu ia e a minha vida não mudava. Várias áreas da minha vida estavam travada porque eu achava que estava agradando a Deus, achava que estava fazendo certo. Só que depois, lá no curso, eu entendi que eu estava debaixo de jugo de maldição. Então, tá vendo aí? Não entrou só para poder, não, eu quero fazer a obra, eu quero fazer. Não, ela entrou para poder ter clareza sobre a vida dela, sobre o que ela precisava fazer para estar debaixo do direcionamento de Deus. Então, através do ensinamento, ela conseguiu aprender. Já tinha 10 anos de evangélica, 10 anos na igreja, aonde ela passou e praticamente só perdeu tempo. Só viveu aquilo ali de uma forma comum. Tinha princípio de crente, mas não tinha atitude de crente. Não tinha fruto, que era o principal. Foi o que eu falei aqui na live. A oração é aquilo que vai te dar resultado. A oração gera resultado. Então lá você aprendeu a oração, e eu aprendi também. E hoje ela gera resultado.
Quando foi que você percebeu que o seu chamado foi despertado? Então, foi automático, porque assim, eu entrei para buscar mais para mim. E automaticamente, quando eu comecei a entender sobre a palavra, a tomar uma atitude e enquadrar minha vida realmente na Bíblia, em buscar, foi automático. Aí mudou a vida do meu esposo, mudou a vida das minhas filhas. E todos que estão ao nosso redor vão percebendo a nossa mudança. Tem até várias amigas que já são de ministério, que já trabalham até na obra, né? Que estão ali envolvidas no ministério. São missionários, pessoas do altar. Sua transmissão travou. Já voltei. Hoje em dia, quando eu converso com elas falam, Karina, às vezes você fala coisas que nem eu sabia. Por quê? Tudo isso eu aprendi através do curso. Eu falei, gente, para tudo na nossa vida a gente tem que se especializar. E a gente, como crente, acaba negligenciando isso. Porque por mais que eu lia a Bíblia, eu não entendia. Eu não tinha tempo também, muito tempo para buscar. Então, eu buscava pouco tempo que eu buscava de maneira errada. E aí não evoluía no meu ministério, entendeu? Uhum. Então, aí você começou a despertar de uma forma natural. Não foi você que correu atrás, não. Tudo com aquilo que você aplicou, com aquilo que aprendeu, com a vida de oração que começou a ser implantada, com os conhecimentos que foi adaptando, o chamado simplesmente foi despertado de uma forma natural. E você já sabia assim, desde o início esse curso era para você? Não. Eu até no começo fiquei meio assim de fazer, porque eu falei, mas esse curso não é para mim, porque eu não quero me envolver na obra, eu não quero, sei lá, me tornar uma pastora, uma missionária, eu só quero aprender mais da palavra. E quando eu entrei, eu vi que isso é a consequência, porque quando eu comecei a aprender para minha vida, e lá a gente aprende também, né, que a gente é transformado para transformar. Então, quando eu comecei a aprender para mim, a ter uma mudança de vida, automaticamente as pessoas reconheceram. E, assim, aconteceu várias ocasiões já. Várias vezes as pessoas ligam para mim e para o meu esposo, tem como vir aqui em casa orar, que aconteceu uma coisa aqui urgente. E na época a gente ficava com medo, né? Eu vou lá, como vai ser? Mas o curso deu uma base para a gente, preparou a gente para isso acontecer. Entendeu? Então você avançou de todas as maneiras, começou a crescer, e aquilo que a Bíblia fala assim, tem gente que está aqui na live e não entende, porque a pessoa quer buscar mudança em todo mundo. Tem gente que quer buscar mudança no marido, tem gente que quer buscar mudança nos filhos, tem gente que quer buscar mudança na esposa, quer buscar mudança no pai, na mãe, principalmente quem é jovem, principalmente quem está começando, quer buscar mudança em todo mundo. Só que você tem que entender que a Bíblia fala para nós, cuida primeiro da tua sã doutrina. Fazendo assim, você se salva e salva todos que estão ao teu redor. E está aí mais um testemunho daquilo que aconteceu, dentre diversos outros. E nessas lives aqui, vocês também verão outros testemunhos de pessoas que começaram a aprender, começaram a crescer. Esse testemunho aqui é somente para você enxergar que, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está enfrentando, independente do medo que você tem ou do receio que você tem, de você avançar espiritualmente, de você fazer alguma coisa, de você tomar uma atitude, a primeira coisa que você tem que entender é que o medo é normal de estar presente. Só que mesmo que tenha o medo, ainda existe uma maneira, existe um caminho para você trilhar e você conseguir. E por isso... Uma coisa muito legal é porque quando eu entrei no curso, eu não tinha conhecimento, porque eu estava no ministério, mas eu não estava feliz, porque eu não me sentia à vontade com a doutrina. Eu não sabia, né, se aquilo era realmente da vontade de Deus ou se era dogma. E lá eu tive, primeira aula, eu já tive esse conhecimento. E assim, foi um despertar do meu chamado. Isso aí foi primordial. Eu realmente saber o que estava na Bíblia, realmente saber um direcionamento de Deus, porque eu ficava travada. E lá eu aprendi também que o maior objetivo do diabo é fazer a gente perder tempo. E aí eu fiquei 10 anos perdendo tempo, sem saber, querendo que Deus falasse se era para mim sair ou não, se era para mim permanecer ou não. Porque muita gente tem dúvida se é para permanecer, se é da vontade de Deus, sair ou não, em qual igreja é para a pessoa congregar. E lá no curso eu tive um direcionamento, entendi o que a Bíblia realmente dizia sobre isso. Debaixo da Bíblia, sem estar debaixo de pensamento tudo Bíblia. Entendeu a diferença entre doutrina e dogma e entendeu que o que prende ovelha não é cerco, o que prende ovelha é pasto. Então, o conhecimento da palavra é o que vai ensinar. E aí ficou à vontade para poder crescer na vida espiritual. Tem crescido de uma forma muito poderosa e está aí como testemunho vivo
para a vida de outras pessoas que precisam começar a despertar o chamado, só não sabem como fazer, só não entendem como vão conseguir, que já tem dom espiritual, mas precisam multiplicar e aumentar isso sobre a sua vida. Pastor, quando eu fiz, eu queria mostrar para todo, eu queria levar todo mundo para aula. Só que como era presencial, né? Muita gente era de longe, muita gente não podia largar o seu serviço para ir, e as pessoas tinham um empecilho. Às vezes o horário não batia, o dia, né? Se eu pudesse, todo mundo eu falava, gente, vocês têm que fazer. Todo crente tem que ter um preparo, preparo realmente, uma base. Agora tem uma novidade para todos vocês que estão aí na live, que estão participando conosco, inclusive Karine, que está aí, que é uma bênção. Então, vocês vão ter uma novidade. Todo esse curso, toda essa aula, todo esse ensinamento, para ajudar vocês de uma forma tão poderosa, porque são tantos testemunhos de pessoas que têm chegado, e eu quero proporcionar a você a como você vai despertar o seu chamado, multiplicar os seus dons e conquistar a sua independência espiritual, para fazer você crescer de uma forma muito poderosa, para fazer você avançar. Você que quer aprender sobre a Bíblia com clareza sobre a sua vida, você que quer crescer no seu ministério, você que quer avançar de todas as formas, eu preparei para você uma aula 100% online, 100% gratuita. Quando acabar aqui a live, está lá no link da minha bio. É só você tocar no botão que você vai se inscrever e vai receber todas as informações para participar dessa live conosco, que vai acontecer no dia 7 de abril. É um evento chamado A Jornada do Profeta. Oi? Já estou inscrita. Já está preparada? Então, é um evento que vai acontecer chamado A Jornada do Profeta, onde você vai evoluir, onde você vai crescer. E eu tenho certeza que o próximo testemunho a ser contado aqui nessa live vai ser o seu. Essa aula era uma aula presencial, e tinha lá cerca de 40, 50 pessoas, e as pessoas conseguiram aprender. E agora essa live vai ser ao vivo, vai ser gravada, vai ser pela internet. Pessoas de outro estado, que ama a obra, que quer crescer, que vê Deus através das nossas vidas e quer viver esse mesmo tipo de experiência. Porque assim como a Karine contou aqui, eu também não sabia nada disso, mas eu descobri uma série de conhecimentos e propósitos para fazer, para poder crescer. Então você lá nessa live vai aprender conosco aquilo que nós passamos, aquilo que nós buscamos para poder crescer, e queremos compartilhar esse crescimento para a sua vida, viu? Vai ser benção, pastor. Gente, Deus abençoe vocês. Nossa live já está terminando aqui. Se prepare, porque no decorrer da semana nós vamos fazer mais lives aqui de ensinamento para vocês. Esse aqui foi só um pedaço de um conhecimento da Bíblia muito poderoso. E eu te espero ainda essa semana, na quinta-feira, para nós gravarmos a live aqui de mais um Minuto de Sabedoria para a sua vida, viu? É só você entrar no link da bio que você vai participar e você vai aprender tudo aquilo que Deus preparou para a vida de vocês. Galera, beijo na vida de vocês. O Carlos falou, cheguei agora, pastor. Ó, a live vai ficar gravada, viu? Vou postar aí para vocês aprenderem. Compartilhe aí essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam entender a palavra, possam conhecer a Bíblia e possam ver um testemunho que vai edificar. O testemunho serve para edificar e gerar inspiração em você. E você que tinha dúvida se você vai conseguir chegar onde você sonha, aonde Deus preparou para você ou não, essa live aí foi o que ensinou você que ainda tem como você chegar. Existe um caminho para você chegar e eu vou te mostrar esse caminho. Galera, beijão. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.